Olá, meu nome é Daisy e eu sou a professora de Química. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o tema mudanças de estados físicos da matéria. Mas o que é a matéria? A matéria é tudo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, eu tenho uma massa, um peso, e tenho um volume que ocupa um lugar aqui nesta sala. Então, eu sou matéria. Esta caneta, por exemplo, ela também tem uma massa, ela tem um volume que é ocupado um lugar aqui neste espaço. Então, esta caneta também é matéria. Sendo assim, tudo ao nosso redor que tem uma massa e um volume é matéria. A matéria existe em três estados físicos, que são as substâncias sólidas, então, né, as coisas que são duras são as substâncias sólidas. As substâncias líquidas, como por exemplo, quando nós ligamos ali a torneira, a água sai no estado líquido. E o estado gasoso, que é, por exemplo, o ar e a fumaça. Uma substância pode mudar de um estado físico para o outro. Por exemplo, eu tenho gelo, que é a água no estado sólido, e quando eu retiro esse gelo do congelador, o que acontece com o gelo? Ele absorve o calor ali do ambiente e começa a derreter. Então, a água que estava no estado sólido passa a ser água no estado líquido. Toda vez que isso acontece, o nome deste processo é fusão. Então, toda substância, quando passa do estado sólido para o estado líquido, está sofrendo um processo de fusão. No meio ambiente, onde isso ocorre? Então, nós temos as calotas polares, né, que é a água no estado sólido, e com o aquecimento global, essas calotas, elas derretem e se tornam água líquida. Então, neste exemplo, a água está sofrendo um processo de fusão, está passando do estado sólido para o estado líquido. Outra mudança de estado físico que pode acontecer é quando nós temos, por exemplo, aqui nesta imagem, nós temos a água líquida, eu acendi o fogo, e aí o que acontece com a água? Ela começa a ferver, e se ficar muito tempo ali, ela começa a evaporar. Então, a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso acontece, o nome deste processo é vaporização. No nosso dia a dia, é bem comum de isso acontecer. Por exemplo, quando nós vamos preparar o nosso cafezinho ali de manhã, colocamos a água ali na chaleira, se a gente esquece a água por muito tempo no fogo, então a água líquida passa a ser água gasosa, então está saindo do estado líquido para o estado gasoso e sofrendo um processo de vaporização. O contrário também pode acontecer. Então, por exemplo, no ar, nós temos as moléculas de água no estado gasoso. Quando a temperatura começa a diminuir, essas moléculas se juntam e passam para o estado líquido. Então, quando isso acontece, o nome desse processo é condensação. Então, toda vez que uma substância é gasosa e passa para o estado líquido, ela está sofrendo um processo chamado de condensação. Por exemplo, nós temos um vidro, né, ali do carro, e ali dentro do carro tem moléculas de água no estado gasoso. Quando a temperatura cai, o que que acontece? Começam a aparecer essas gotículas de água aqui no vidro. O que que aconteceu? As moléculas gasosas que estavam ali na superfície do vidro, com a queda da temperatura, né, com a temperatura ficando menor, essas moléculas se juntam, então elas sofrem o processo de condensação e passam para o estado líquido. Outro exemplo que isso acontece é quando, por exemplo, nós colocamos uma bebida muito gelada em um copo. Então, se o copo for de vidro, por exemplo, a gente começa a ver que ele sua do lado de fora. Como assim ele sua? Então, ali também tem moléculas gasosas de água ao redor ali na parede daquele copo. E quando você coloca um líquido muito gelado, então aquela parede do copo resfria e as moléculas que estão ali ao seu redor, elas se condensam e aí formam as moléculas no estado líquido.
E quando nós queremos preparar, então, o gelo, né, para tomar o nosso tereré? Então, nós pegamos a água líquida, colocamos no recipiente, levamos ao congelador e aí essa água passa para o estado sólido. Então, toda vez que uma substância é líquida e passa para o estado sólido, o nome deste processo é solidificação. No nosso dia a dia, né, nós temos o exemplo do preparo do picolé. Então, o preparo do picolé é feito, né, uma solução ali líquida, né? A gente prepara, por exemplo, um suco e aí a gente coloca nas forminhas esse suco e leva para o congelador. Então, o suco que estava no estado líquido passa a ser sólido e aí são feitos os picolés. Assim, neste vídeo, nós vimos que a matéria é tudo que tem massa e volume, ocupa um lugar no espaço, e ela se encontra em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Toda vez que uma substância muda de um estado físico para outro, este processo tem um nome. Então, quando a substância é sólida e passa a ser uma substância líquida, o nome desse processo é fusão. Quando a substância é líquida e passa para o estado gasoso, o nome desse processo é vaporização. Quando a substância está no estado gasoso e passa para o estado líquido, o nome desse processo é condensação. E quando a substância líquida passa para o estado sólido, o nome desse processo é solidificação. Vamos então resolver esta atividade. Essa atividade, né, caiu em uma prova do Enem e ela diz o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, alguma das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir à atmosfera. A transformação mencionada no texto é, né, vamos observar essa imagem. Aqui nós temos, né, as setas que indicam o ciclo da água. Ele está falando sobre o momento em que nós temos a água líquida e ela absorve a luz do sol. Então, o que que acontece quando a água absorve a luz do sol, né? O calor. Ela começa a ir para a atmosfera. Este processo em que a água está indo do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Bom, neste vídeo nós falamos sobre as mudanças de estados físicos. Este era o assunto do nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo. Bons estudos!